Oi, pessoal, eu sou a Malu, paciente de linfoma, e hoje eu tô aqui com o Dr. Breno Guzmão, hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto dos linfomas na qualidade de vida dos pacientes. Roda a vinheta, produção. Doutor Breno, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por mais uma participação aqui na TV Abrale. A gente está aí em agosto verde claro, né? Mês de conscientização dos linfomas, e a gente queria falar um pouquinho sobre o impacto do linfoma na qualidade de vida dos pacientes. Então, para a gente começar, queria pedir para você reforçar aí o que que é um linfoma, né? Enfim, o que é, como que acontece. Oi, Malu, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado a Abrale pelo convite de participar da TV Abrale, em mais uma participação. Muito gratificante estar aqui e poder ajudar vocês em um melhor entendimento e ajudar no melhor convívio enquanto vocês estão em tratamento em busca da cura. Então, linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático e que se produz por aumento dos linfonodos em número ou em tamanho, tá? E a célula responsável pelo aumento, pela patologia, são os linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco que é produzido na medula óssea. Esses linfócitos são os responsáveis por nos defender de algumas infecções e de produzir os anticorpos. Quando a gente fala que está produzindo anticorpos, quando a gente toma uma vacina para estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos contra aquela bactéria, aquele vírus, etc. Então, são os linfócitos. E eles podem adoecer e produzirem esse tipo de câncer que é o linfoma. Ok, isso mesmo, perfeito. E aí, passando já para a parte de qualidade de vida mesmo, a gente sabe que esse tipo de câncer pode acontecer em qualquer época da vida, mas especificamente o linfoma de Hodgkin, ele acontece bastante em adultos jovens que têm uma vida mais ativa, então que trabalha, estuda, tem uma vida social agitada. E pensando nos pacientes que você acompanha, doutor, qual que é o impacto ali do tratamento na vida desses pacientes, né? Eu, como paciente de linfoma, aos 20 anos, eu vi assim a minha vida sendo pausada. Meu chão caiu quando eu descobri, né? Porque eu achava que eu não ia mais poder fazer faculdade, que eu não ia poder me formar, que eu ia ter que pedir demissão do trabalho. No fim, não foi assim que aconteceu, graças a Deus. Mas é uma questão, acho que passa ali pela cabeça de qualquer paciente que está nessa fase da vida aí de adolescência, entrando para a parte adulta ali, o pessoal mais jovem. Exatamente. Isso é muito importante o que você está falando, porque independente da idade, vai causar uma parada, né? É um parênteses na vida da pessoa, e Uhum. dependendo da etapa de vida, vai ter um impacto diferente. Não que seja mais importante ou menos importante nas etapas da vida, mas cada um com sua peculiaridade. Aquele adolescente ou adolescente que está finalizando o segundo grau, né? Está prestes a entrar na faculdade, também tem esse problema. Temos como na sua etapa de vida que já na universidade, já estudando, já trabalhando, também tem esse impacto, tem essa mudança de visual que impacta geralmente aí. Também tem um pouco mais avançado quando você está querendo ou recém-casado e querendo ser pai ou ser mãe e tem que interromper esse sonho. Então, tudo isso são etapas de vida que podem ser interrompidos temporariamente, mas que sim precisa de um suporte, porque realmente esse teu projeto naquele momento se vê parado, né, com a obrigação de parar, pelo menos parcialmente, é temporário, mas que no momento em que você é diagnosticado e que está nessa fase de receber toda essa informação, você tem um impacto de tudo acabou e o que é que eu vou fazer a partir de agora, né?
Então, a gente fala sempre que a saúde do paciente recém-diagnosticado de qualquer patologia, qualquer doença de câncer, tem que ter uma saúde mental também para poder enfrentar o diagnóstico e desse susto e dessa dor e dessa preocupação transformar em energia para vencer. Exatamente, doutor. Acho que aí a saúde mental é extremamente importante. Acho que é importante também quem pode. Acho que a Abrali também dá essa ajuda para os pacientes, mas fazer um acompanhamento psicológico também, para conseguir passar por essa parte de forma mais amena, porque tem muitos momentos que você se vê ali sem chão, que você olha para a vida das pessoas e tá todo mundo vivendo e você tá ali passando por um momento extremamente difícil, que é o tratamento oncológico, né? Não, sem dúvida. E aí, passando, já falando um pouco sobre que é a próxima pergunta, que é o movimento ali dos pacientes no centro, que é um movimento que já vem acontecendo aqui no Brasil e em outros países, né, nos últimos anos, que nada mais é que tratar a pessoa e não a doença. Então, ouvir as queixas dos pacientes, as vontades, enfim, queria entender um pouquinho, ouvir você, qual que é a sua opinião, como que você vê esse tema, né? Não, exatamente. Isso aí é super importante, porque afinal a gente tem que tratar o paciente, a gente não tem que tratar uma doença, tá? E os hospitais, hospitais especializados, cada vez mais, né, o paciente é o centro do cuidado. Então, tudo em volta do paciente para que essa fase seja transformada da melhor maneira possível de atenção de cuidado, em toda a linha do cuidado, onde o paciente é o centro das atenções para receber o tratamento quimioterápico, radioterápico, mas também ter o tratamento psicológico, nutricional, todo um cuidado e também uma doença como o linfoma de Hodgkin, que a grande maioria vai estar curado desde o início, precisa de um acompanhamento também de longo prazo. Então, a gente fala sempre que o seu cuidado não para quando termina o tratamento. Continua, porque tem alguns efeitos colaterais que a gente tem que continuar avaliando e continuar fazendo esse cuidado. No caso das mulheres, por exemplo, o cuidado da saúde da mulher exatamente pelo desejo da gestação. São várias nuances que a gente tem que ter um envolvimento e dar o suporte adequado para poder ter esse melhor atendimento. Não é o atendimento em si, mas o atender de uma forma de linha de cuidado do paciente para que ele se sinta melhor, confortável e que fique bem. Sim, com certeza. Tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal da TV Abrale, que tem muita coisa legal sobre cânceres e doenças do sangue. Você acredita, doutor, que os tratamentos menos sistêmicos, né, que são mais focados diretamente no agente causador ali da doença, como o caso da imunoterapia, né, que é bem comum em linfoma, vem de encontro com essa preocupação com a qualidade de vida do paciente? Sem dúvida, estamos evoluindo cada vez mais a tratamentos individualizados, personalizados e seja mais assertivo. Antigamente a gente fazia só poliquimioterapias, ou seja, muita quimioterapia e pouco assertivo. Lógico que a gente destruía a doença, mas à custa de destruir muitas coisas também. Cada vez mais temos tratamentos alvo. Imunoterapia é um exemplo disso, onde vai detectar apenas a célula doente para ir lá e atuar diretamente na doença. Esses tratamentos são mais individualizados, então esses tratamentos estão para evitar, né, que tenha mais efeitos colaterais e que se hipertrate uma situação e com resultados bem robustos e que está modificando a forma de tratar o câncer em geral, não só o linfoma, né? Todos os tipos de doenças hematológicas e tumores sólidos também está evoluindo bastante para esse tipo de tratamento. E esse tipo de tratamento é super importante porque a gente individualiza, porque muitos pacientes que não eram elegíveis a um tratamento devido a outras comorbidades associadas, digo em pacientes com idade avançada, por exemplo, hoje a gente pode tratar
bem e melhor, né? Tratar bem a doença e tratar melhor o paciente devido a utilizar medicações que são exclusivas para aquela situação. Então, hoje a gente se fala de tratamento individualizado. E aí, falando um pouquinho sobre os efeitos colaterais, né, que você mesmo comentou, a longo prazo, isso é até uma dúvida minha, como uma paciente que está terminando o tratamento, graças a Deus, quais são os efeitos colaterais, assim, no geral, que a gente tem que ficar, tem que se preocupar mais, tem que dar uma atenção, um pouco mais focada ali, quando termina o tratamento? Durante o tratamento é o que os médicos, os colegas, seu médico, por exemplo, pode ter muito recomendado bastante, que é os cuidados com a febre, são as neuropatias que podem causar o tratamento, as neuropatias que vêm em forma de adormecimento das mãos, dos pés, dificuldade de pegar, por exemplo, uma caneta ou um copo, né? Então, são Nossa. sensações de tanto de dormência como de dor que podem ter na ponta dos dedos e dos pés e às vezes também no sistema gastrointestinal, alternando entre diarreia e constipação. São muito importantes. E isso podem perdurar um tempo, que vai desaparecendo, mas precisa de um acompanhamento, porque às vezes você precisa trabalhar em manualidades para ir desenvolvendo, fazer uma fisioterapia, né? Nesse sentido. Outros pode ser também devido a menopausa precoce. A gente precisa ter um cuidado, uma atenção com as mulheres que foram tratadas com tratamentos oncológicos, a gente pode ocasionar uma menopausa precoce e isso tem as consequências, não só pela própria menopausa, pela gestação, mas pelos efeitos colaterais dessa menopausa precoce, a saúde óssea que tem que ter, porque pode vir uma osteoporose. Então, todos esses cuidados de um paciente que fez o tratamento deve ser seguido. Pacientes que teve radioterapia no tórax, para a gente ver avaliação cardíaca e pulmonar de forma recorrente, para a gente estar avaliando todos esses possíveis efeitos colaterais. Não é que sejam obrigatórios que permaneçam, ou que tenham ou que permaneçam, mas a gente tem que ter um cuidado de avaliar e colocar as medidas para minimizá-los. E doutor, você acha assim que tem hábitos que a gente deve pós-tratamento, hábitos de vida mesmo, que a gente deve aderir, assim, não sei, fazer exercício? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Como que eu quero me cuidar daqui para frente para nunca mais ter que passar por esse tipo de coisa? Claro que a gente não controla, mas a gente pode evitar sim, né? Sim, com certeza. Dieta saudável, não precisa ser extremista, tá? Dieta saudável, onde você vai ter uma variedade de alimentos, tá? Incluindo todos os tipos de alimentos. E a dieta saudável é a dieta mediterrânea, onde você come frutas, verduras, alimentos com pouca gordura, tá? Com pouca tranqueiragem, né? Não se pode comer tranqueira toda hora, tá? Evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o tabagismo. Hoje em dia, a gente ainda tem, e estamos falando aqui, conversando aqui, e da sua idade, qual é o maior vício que a gente encontra hoje? Trocaram o cigarro normal pelo cigarro eletrônico. Péssimo. Então, são hábitos que devem ser eliminados, tá? A gente já tem situações que a gente não controla e aparece a doença. E ainda assim a gente vai contribuir colocando novos agentes que podem prejudicar, ainda pior, né? Você falou de atividade física. A atividade física é super importante, atividade física regular, tá? Não precisa ser atleta olímpico, tá? É uma atividade física para que seu corpo esteja em atividade. Isso é essencial para todas as pessoas, independente de que esteja em tratamento ou não. Em tratamento é super importante a atividade física porque te gera endorfinas, gera bem-estar, te gera uma mentalidade de mais euforia, de mais tranquilidade, de mais bem-estar. Além de que muitos dos tratamentos podem provocar um pouco de
patologia muscular, ou seja, tem um pouco de atrofia muscular devido a corticoides, devido a algumas químicas que deixam um pouco mais atrofiado. Então, cada vez você quer fazer menos e cada vez você faz menos e fica aquilo um ciclo vicioso. Então, é super importante a atividade física para ter o seu corpo em atividade, evitar um pouco dessa degeneração muscular, dessa atrofia muscular e gerar substâncias no seu corpo que te dá bem-estar. Isso é super importante. Você vai se sentir melhor. Sim, Não, como eu falei, não precisa ser uma atividade de muito esforço físico, mas atividade contínua, regular. É exatamente isso, assim, porque eu sinto muito que eu tô bem mais fraca para fazer qualquer tipo de coisa. Então, às vezes, tento dar uma caminhada, já fico muito cansada, assim, o básico do básico. Também tô com os efeitos nas mãos, de não ter tanta força mais, enfim. Então, justamente por isso que eu pensei, mas muito legal, acho que muitas pessoas vão gostar de saber dessas coisas, porque a gente fica meio perdido quando acaba o tratamento, não sabe muito para onde vai, só quer fazer o máximo de coisas possíveis para não ter que voltar. E aí, caminhando para o nosso encerramento, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Queria pedir para você fazer as suas considerações finais aí sobre agosto verde claro, sobre a importância, né, desse tema de qualidade de vida do paciente, principalmente nas equipes médicas. A gente passa por alguns hospitais que às vezes não tem esse tato com o paciente, de ver ali só mais uma pessoa, às vezes acaba não criando aquela conexão que precisa, porque quem passa por isso precisa ter um tato, ter um carinho, né? Ter uma empatia ali, enfim. Fica à vontade. Não, é super importante. Esses tópicos que você abordou são super importantes. A empatia, ou seja, essa relação médico-paciente ou com a relação do paciente com o centro onde você é diagnosticado e tratado é super importante porque você vai passar muitas horas do seu dia durante uma temporada. Então você tem que se sentir à vontade, confiante. Não só para que você se sinta cuidada, mas que você possa também conversar sobre seus medos, sobre as consequências do tratamento e você poder ter um melhor aconselhamento de como enfrentar essa nova fase, essa nova etapa. Tá? E aqui nesses centros onde a gente se preocupa por esses tópicos, a gente também tem justamente esse aconselhamento de atividade física, alimentação, os cuidados que devemos ter durante e depois do tratamento, para que você consiga, então, não só enfrentar, mas que você se sinta bem, confiante e que depois você consiga seguir sua vida. A gente trata, o nosso objetivo de tratar o paciente é tentar devolver a vida dele. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela conversa, por todas essas informações incríveis. E é isso, desejo tudo de bom. E desejo tudo melhor para você e que termine rápido já, né? Em breve já tá sem lenço e já na vida ganhando todos esses projetos que você tem já traçados para voltar à atividade normal. Muito obrigada. E você, telespectador que ficou com a gente até o final, não esquece de se inscrever no canal da TV Abrale, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem não pode perder esse conteúdo. Semana que vem tem mais. Beijo!